Beleza, vamos nessa. Estamos aí, sabadão, né? Que dia é hoje mesmo, galera? Nem sei. Estou meio perdido. Que dia é hoje? 18. Dia 18 de maio, né? Segundo, segundo a Samara, nós já estamos no final do mês praticamente. A Samara, o final do mês já começa dia 18, 19. Então você fala. Semana que vem, É, então, tá? Chegou. já estamos no final do mês, entendeu, galera? Tudo bem, não tem problema não. Nós temos noções de tempo cronológico distintos, não tem problema. Assim, então não vamos brigar por causa disso. Então, galera, é o seguinte, a gente hoje a Samara conversou mais cedo com o Richard para passar um pouco dos questionamentos que o Richard fez, né? Questionamentos, são perguntas que ele tem, né? E dúvidas que ele tinha com relação a essa experiência em si, né? Do Tolkien A2C, não é isso? Que a gente está fazendo. E seria legal cada um de nós aqui também a gente passar um pouco da nossa perspectiva para ter uma coisa mais ampla, né? Mais holística, quer dizer, mais rica, vamos botar assim, né? Para ele entender o que é essa exploração, né? O que é essa proposta desse Tolkien A2C, né? Então eu posso começar por mim mesmo, sabe, Richard? E aí depois, como a Samara já conversou com você, passa para a Jananda, tá bom? Então, assim, cara, contextualmente falando, a gente está a gente está dentro de uma exploração chamada OMI.DC, quer dizer, que é essa futura presente mídia social da estação experimental, né, do NetWeaving, né, da animação em rede Edosglat, né, que a gente chama de Edosglat. É, Nesse sentido, não é de hoje, como você sabe, para se chegar a essa mídia social, essa ideia de mídia social, essa proposta de mídia social, fundamentalmente, aconteceram duas criptotrilhas. A primeira delas foi a E2GlatCoin, a E2C, né, que começou ainda em maio, se não me engano, abril, maio de 2017. Né, e a segunda delas é a All Crypto Dev, que começou também em abril e maio de 2018. Né. A primeira criptotrilha E2C, ela diz respeito, sabe, fazer um movimento constante de expansão, de criação de campos de possibilidade, de exploração sobre o que seria o blockchain, a tecnologia do blockchain, de criptomoedas, né, de todas essas tecnologias que estão nascendo, sobre a ótica de cultural, de linguagem, como tecnologia social peer-to-peer, né, entre para com pessoas. Então, isso fez com que, num dado momento dessa criptotrilha, né, da E2C, criptotrilha E2C, já para finais de 2017, né, a gente já começasse a pensar o que é E2C, né? E2GlatCoin. Começasse a pensar na proposta de valor, né, da E2C, né? Desse que seria o token, né? Originalmente seria apenas um token, seria apenas uma criptomoeda, o E2GlatCoin, né? Lá em 2017. Foi nessa época, inclusive, sabe, gente, que nós fizemos os primeiros testes na área de testes, chama-se Ropstein, né, do blockchain do Ethereum, né, com o André Ferreira, que é um dev. Né, a gente abriu carteira lá, fez emissão, mandou a EDC para cá, enfim. E até hoje, esses contratos inteligentes básicos foram criados pelo André Ferreira, eles estão lá no GitHub da estação. Tá? Até hoje estão lá. Ele criou, a gente usou isso para fazer essa brincadeira em 2017. Né? Só que a gente, à medida que a gente foi explorando, sabe, a gente foi percebendo que o bias cultural, né, o processo de você se apropriar e você entender, né, o que é uma wallet, como é que fazer uma transação, né, baixar ou ter o MetaMask no computador, no celular, ou coisa do gênero, tinha um bias muito grande cultural falando, que as pessoas tinham que entender para fazer disso uma dinâmica mais inclusiva, certo? Uma dinâmica de fato inclusiva para toda e qualquer pessoa, que é a essência da proposta de valor, né, da estação. Né? Então, a gente começou a tentar entender se a gente conseguia fazer isso usando sim blockchain, mas também para situações onde não se usasse blockchain. Né? Ou se o blockchain tivesse junto, ou usando outras tecnologias, né, tivesse junto com outras formas de uso. E foi aí que surgiu a ideia de fazer isso, de transformar a E2C, digamos assim, numa mídia social. Né? Isso aconteceu de 2017 para 2018. Né? Assim, a gente já vinha, foi mais ou menos do mês de 2017 para o final de 2017, mas em 2017 e 2018 a gente já estava querendo realmente materializar essa experiência, ou seja, o que seria apenas o token E2C,
correto? Viraria uma mídia social chamada OMI, né, sugerido pelo Diogo Lopes, que tem um apelido, sabe, Janana, de Prema Avatar, né? Nessa dinâmica. Bem, só que no final de 2017, gente, a gente tinha alguns devs que, né, já tinham chegado na trilha, né? Mas a gente não. Já tinha alguns devs que chegaram na trilha, mas a gente não tinha ainda a consistência de ter um ambiente realmente de pessoas que sacavam de tecnologia para a gente conseguir fazer esse movimento de materializar a parada, né? Foi que aí surgiu em abril, né, de 2018 a criptotrilha All Crypto Dev, né? Eu tenho que fazer uma correção aqui. Desculpa, vou parar o trem, deixa eu fazer uma correção. A ideia da mídia social não surgiu no final de 2017, Rich, surgiu em 2018, tá? Desculpa, deixa eu fazer essa correção. A gente ainda estava pensando como token em 2017, tá? Desculpa porque eu confundi aqui na minha cabeça, eu confundi. Ou seja, historicamente falando, a ideia surgiu no meio de 2018. A ideia da mídia social surgiu no meio de 2018, ok? Da OMI A2C. E a gente quase conseguiu materializar a versão 1.0 dela a partir da plataforma chamada Fluxa, né? Que é do Diogo Lopes. Mas isso acabou não acontecendo, ok, galera? E por que isso a gente conseguiu densidade suficiente para quase conseguir prototipar o que seria a versão 1.0 da mídia social OMI A2C, né? Porque a gente deu vida a essa criptotrilha chamada All Crypto Dev em março e abril, né, de 2018. Porque começou a chegar vários devs, entendeu? Vários pessoal que saca de tecnologia, e junto com eles vieram também todas as explorações que eles estão fazendo, que eles estão envolvidos, né? Eu vou listar, né? O Diogo Lopes com Synthropy, né? O Dax com Florestinha, né? O Florian com Utopia, o Júlio Monteiro com Holocasa, e vai por diante. E a gente começou a perceber que, na realidade, a gente não estava falando só da E2C ou da mídia social da estação. A gente está falando de uma coisa muito maior. Ou seja, essas duas criptotrilhas, a E2C e a CryptoDev, começaram a fazer um merge, se fundir, né? E quando elas se fundiram, criou uma coisa chamada um ambiente de metamoeda da estação experimental, né? Então, esse ambiente de metamoeda da estação experimental é onde você tem várias propostas de currencies, de sistemas de valores, ganhando vida, né? Fora o da mídia social da estação, né? Então, você tem o Synthropy do Diogo, correto? Você tem a Holocasa do Júlio Monteiro, você tem a Utopia do Florian, né? E você tem o Dax do Florestinha, por enquanto, né? Então, são as coisas que estão fazendo parte desse ambiente de metacurrency, de metamoeda, que acabou surgindo com a fusão, né, dessas duas criptotrilhas, da E2C e da All Crypto Dev, né? Então, assim, foi aí que, na metade de 2018 para o finalzinho, que quase a gente deu, né, a vida, a versão 1.0 da OMI A2C, da mídia social, mas acabou não acontecendo. E acabou se jogando fluxo, sabe, Jananda e Samara, e a gente começou jogando fluxo, gerando fluxos, né, gerando ofertas distribuídas para o Synthropy, muito fortemente, tá? Para o Utopia, muito fortemente. Para o Holocasa, muito fortemente. Tá? Então, realmente, esses devs se sentiram acolhidos, né? E aí começou, de fato, a dar contexto cultural para a existência desse ambiente de metamoeda, correto? Então, assim, o 2018 todinho acabou sendo isso, acabou sendo jogar energia para o desenvolvimento dessas outras currencies, dessas outras propostas de valor, desses outros sistemas de valores, né? Eu acabei de listar para vocês, né? Mas só que ficou vibrando no ar o tesão de querer materializar a mídia social da estação, certo? Né? E isso foi retomado a partir do início mesmo de 2019, né? Foi retomado. E por que foi retomado com o Diogo, né? Com o Diogo Carlotto? Foi retomado com o Diogo porque no final de 2018, gente, o Diogo lançou, para o início de 2019, lançou o Synthropy na sua fase alfa, o Synthropy Alpha, né? E as conversas com o Diogo para colocar a plataforma do Synthropy no ar, certo? Ficaram, em janeiro, já estavam muito intensas, né? Tanto que o Felipe Silva colocou um objeto lá no Synthropy, né? Que é ligado à mecânica de automóveis. O dia que vocês quiserem dar uma olhada, está lá o objeto lá que ele colocou. E eu continuei fazendo essas conversas, especialmente, a Samara sabe disso, com relação à mobilidade, né?
a essa trilha de mobilidade distribuída que existe na dinâmica da estação, como vocês sabem, que é o MOB P2P/OVNI, né? E esse papo ficou no ar. E aí, quando eu conversei com o Joe, que a partir que no encontraço lá em Curitiba, né, na casa Tecoa Collab, na casa Araí, a gente ia conversar sobre, né, a retomada, né, dessa trilha, né, da trilha para materializar a mídia social da estação, a MDC, ele veio com essa ideia, correto? Ele veio com a ideia da gente, para a gente ganhar musculatura para chegar na mídia social, a gente dá vida ao token E2C, né? E aí a ideia que ele deu, que é o que nós vamos conversar agora, Richard. Ok? A ideia que ele deu é o que a gente vai conversar agora. A ideia que ele deu foi fazer uma coisa muito mais simples do que havia sido pensado originalmente para a mídia social da estação, ok? Eu não vou entrar no detalhe do que foi pensado para a estação, porque a gente pode conversar disso em outro momento, tá? Para essa mídia social da estação. Né? Qual foi a ideia? De que cada nó, uma pessoa nó, né? Ele olha o outro nó, outra pessoa, né? Vê que essa pessoa, na ação dela, né? Ela está disponibilizando, seja lá o que for, para usufruto comum, correto? Então ele reconhece e ele emite para essa pessoa a quantidade que ele quiser, né, de tokens para essa pessoa, correto? E essa pessoa, com esses tokens na mão, ela tem a oportunidade de liquidar isso com todo e qualquer outro nó, ou toda e qualquer pessoa, inclusive com a própria pessoa que fez a emissão, perdão, que fez o reconhecimento e a emissão dos tokens, né? Pode parecer uma coisa extremamente simplificada, mas pelo menos para mim e para a Samara, fez todo sentido, né, Samara? Quando a gente pega todo o contexto de exploração que a gente fez ao longo desse tempo todo, essa simplificação, para a gente poder ganhar musculatura para entender o que a gente está fazendo, fez muito sentido, né? Fez muito sentido, né? E aí eu falei assim, então, aí foi acho que foi no terceiro encontro, então vamos começar a fazer essa brincadeira entre nós aqui, né? Foi aí que o Felipe Silva abriu aquele Google Sheet lá, né, aquela planilha, e a gente começou a emitir entre nós mesmos, né? Começou a emitir entre nós mesmos, né? E aonde o token, sabe, em si, o Richard, ele não é um token nem inflacionário, nem não inflacionário. Ele não é um token que está baseado na economicidade monetarista. Ou seja, então, tanto faz se eu emito 1 E2C como 1000 E2Cs ou 3,4 E2Cs. Tanto faz por quê? Porque, na realidade, ele é liquidado de uma forma... Ele é liquidado por quaisquer outras coisas, quaisquer outros recursos, necessidades, demandas que você tem. Ou seja, a liquidação dele não se dá apenas com recursos monetários ou recursos criptomonetários, correto? A liquidação dele se dá com quaisquer demandas que você possa ter, né? Necessidades que você possa ter ou explorações que você está fazendo, correto? Agora, um detalhe importante que a gente não chegou a maturar, a gente pode conversar hoje aqui, é que, no meu entendimento, essa liquidação, sabe, quando, digamos, feita dessa forma que eu acabei de falar, ela teria que estar conversando de alguma forma com tudo isso que a gente está dando vida, né? Ou seja, o que nós estamos dando vida? Estamos dando vida a novas infraestruturas ou a ressignificação de infraestruturas para mobilidade, né? E acolhimento, housing, essas coisas, saúde, conhecimento, e as novas estruturas que a gente está dando. Quer dizer, ou seja, eu acho que essa liquidação, ela, no meu entendimento, né, ela tinha que conversar, né, com todo esse ecossistema, né, de usufruto comum que nós estamos criando, né, para todo e qualquer nó, para toda e qualquer pessoa. Né? Seja para mobilidade, seja para você sair daqui para ir para lá, viajar, seja para você ser acolhido por pessoas para as cidades que você está viajando, né? Seja para a saúde, né? Seja para novos conhecimentos, experiências e vai por diante. Né? Então, Mas você acha que agora ainda não é assim, pelo que foi pensado? Não, acho que não é que eu acho que agora não é assim. Eu acho que a gente não conversou muito sobre isso. Ou seja, porque, veja, tem um elemento que a Araí colocou num dos encontros que eu não discordo dela, é que, como boa parte das pessoas, quer dizer, boa parte das pessoas que eu digo, boa parte dos nós que não estão muito conectados com essa exploração aqui, certo? Na hora de eles receberem esses A2Cs, o primeiro pensamento que vai vir na cabeça deles, né, liquidar isso por quê? Por dinheiro. Né? Ou pela moeda fiduciária, ou talvez, quem sabe, até por criptomoeda. Eu acho que criptomoeda nem vai passar pela cabeça do cara. Né?
que vai passar pela cabeça da pessoa vai ser liquidar isso por recurso monetário, né? Eu estou falando, sabe, Gerando, daqueles nós que não estão tão conectados, ok? Eu estou falando daqueles nós que estão de segundo e terceiro grau, né? Eu estou falando desses nós aí. Eu não estou falando daqueles nós que estão em primeiro grau, como é o caso de vocês aqui, né? Então, assim, acho que isso é alguma coisa que é relevante a gente conversar, né? Por que eu acho relevante conversar? Porque, no final das contas, todo mundo pode cair nessa vala comum aí, né? Tipo assim, emitiu, né, E2C, seja lá quantas E2Cs forem emitidas, não importa, mas quando for liquidar, vai liquidar premido, né? Enfim, por ter que ter o recurso monetário na mão, real na mão, vai querer liquidar quase que exclusivamente, né, por recurso monetário, entendeu o que eu estou falando? E o foco que a gente quer dar é justamente essa pessoa liquidar dentro desse ecossistema nascente de usufruto comum que está sendo criado, né? Ou seja, liquidar por mobilidade, liquidar por viagem, sei lá, liquidar por hospedagem, o acolhimento na casa das pessoas, por outros conhecimentos, por acessos diversos, né? Por insumos, por alimentação, enfim, alimentação orgânica saudável, né? Tudo que a gente possa imaginar aí, né? Foi por isso que eu falei isso. Bem, eu acho que é isso que eu queria passar para você, querido. Não sei se eu fiz um arco muito grande, tá? Mas eu queria te dar uma contextualização um pouquinho melhor. Não, pô, ajudou demais, pô. Com a conversa que eu tive com a Samara mais cedo também, já tinha esclarecido, e é aquilo, né? Ela mesmo comentou, verdade, assim, cada input é uma soma, né? Então, estamos aí tentando, como é que é? Tentando incentivar a economia da abundância, não é isso? Agora eu entendi essa preocupação maior com porque essa, né, cartesiana holandesa, né, bro? Então é pragmática, assim. Eu não estava fixado na ideia do dinheiro, mas eu queria entender melhor essa parte e eu estou começando a captar o espírito da coisa, assim. O reforço positivo é essencial para que a coisa cresça, né? Porque se realmente os tokens começam a se perder contas, aí desmotiva a continuidade. O que é legal é que, apesar do limbo que você conhece, que eu estou aqui já há anos também, a gente está na mesma vibração, no mesmo campo, vamos dizer, tudo estimular esse jogo, né? Tive lá com o cara da Holocasa, na casa de... Vi lá a palestra, eu falei, cara, é isso, a Ituverava 885 é uma holocausta já, não tem uma proposta de valor especificada ainda, mas está aí. Tem uma anedota que é muito legal, que é uma mudança de paradigma para mim, que é uma historinha que eu não vou lembrar todos os detalhes, mas a pessoa chega no hotel com uma nota de R$100, vamos dizer, e deixa um calção na entrada para poder ver o quarto. Uma história, assim, aquela coisa mirabolante, mas na história é muito legal porque ela dá o ciclo. O cara do hotel paga a conta dele, que paga não sei o quê, que paga... E a nota acaba voltando porque ela não vai ficar hospedada. Então, aqueles R$100 circulou uma economia, ninguém pagou nada, na verdade. Então, isso mostra para que o que está claro para mim, mas não é fácil convencer as pessoas, de que a gente poderia continuar vivendo a nossa vida exatamente como vive se o dinheiro sumisse. A princípio, eu poderia ir ali na padaria, pego o meu pãozinho, se eu não tivesse dado dinheiro, né, e o cara disse que eu sou valor para a sociedade me dar os pãezinhos, eu não vou pegar, eu costumo pegar 4 pãezinhos, não vou pegar 100 de graça, mas não é de graça, né? Mas a troca financeira não precisa rolar. É que a gente está condicionado, aquela criança fica com medo, mas pô, se eu pegar, se eu der, eu perco. Mas se o dinheiro sumisse do mapa e a gente não tivesse essa concepção, essa percepção, tudo podia continuar funcionando exatamente como funciona. O cara planta o feijão, planta a soja e distribui. Ele depois vai no mercado e pega a comida dele, né? A princípio é lixo, mas quando você tenta falar isso com uma pessoa que está presa aí
nesse plano da escassez, a pessoa não entende. Todo mundo está querendo garantir o seu 1 milhão como se fosse dar uma garantia de um seguro, como se fosse o seguro de vida. Só que aí, quando chega no 1 milhão, você quer 2. Quando você tem 2, você quer 10. Porque aí nunca está satisfeito. É aquela coisa, estamos eternamente insatisfeitos, né? Uma mudança de paradigma muito assim. Eu acho que o desafio é conseguir a gente ter uma tão apelativa, tão clara, tão cristalina, né, ou o quão cristalina possa ser para trabalhar isso, para poder vender esse peixe, não vender, né, distribuir esse peixe. Eu acho que tem várias maneiras da gente fazer isso. Oi? Foi. Mas eu acho que tem várias maneiras da gente reforçar isso. Primeiro, contando a história, o que é aquilo, para que serve, por que a pessoa foi parar naquela plataforma, vamos dizer. A segunda eu acho que quanto mais personalizado, mais a gente evita esse tipo de pensamento, porque o mais importante disso tudo são as micronarrativas, não é? Então a gente precisa pôr o peso todo dessas trocas nas micronarrativas. Então quando alguém for liquidar uma E2C, ele vai liquidar pensando o que ele pode oferecer para aquela micronarrativa, né? Então, se for dinheiro, por que é dinheiro? A pessoa que vai liquidar vai ter uma consciência de para onde ela está mandando aquele dinheiro, no que ela está investindo também, né? Ou então, porque assim, se é uma micronarrativa, a pessoa vai dizer o que ela está precisando. Entre várias coisas, dinheiro. Mas se alguma pessoa quiser ajudar naquela micronarrativa, não necessariamente com dinheiro, ela vai ter ali opções, tá? A pessoa precisa de dinheiro porque ela precisa viajar não sei para onde, mas será que alguém não pode trocar pelas milhas que tem no avião? Esse tipo de coisa, né? Acho que é uma maneira da gente ir reforçando essa ideia da abundância e não da escassez. Colocar na plataforma o peso todo na micronarrativa, mais do que só na troca, né? Não, e com o detalhe seguinte, sabe, Jananda? Tem um detalhe importante aí. Na medida que a pessoa está aprofundando a experiência dela, né, com a experiência do Tolkien E2C, ela está se tramando mais, ela está se emaranhando mais. E, na realidade, ela vai estar fazendo cada vez mais usufruto comum, né? Então, na realidade, cada vez menos ela vai precisar só de a dimensão única indexativa, né, da moeda fiduciária, entendeu? Quer dizer, vai haver, obviamente, momentos que vai precisar, vai necessitar, vai demandar, mas a fruição de experiência que ela vai tendo em se aprofundando, né, com a experiência porque isso é uma coisa que eu esqueci de falar, Richard, essa proposta que a gente tem da E2C, né, como Tolkien, futuramente como mídia social, de um dinheiro de reconhecimento. Isso foi uma coisa que a gente estudou, sabe, Jananda, profundamente em 2017, 2018. Quer dizer, então a gente chegou à conclusão que, na realidade, a E2C é um recurso, é uma tecnologia, é um meio para facilitar empatia e reconhecimento. Né? Empatia, reconhecimento por entre as pessoas, entendeu? Então, a gente está falando disso. É por isso que o Tolkien, na hora que ele é liquidado, ele é matado, não é isso? ele é extinguido. Né? Quer dizer, então ele nunca vai ser um Tolkien para ser comercializado. Ele nunca vai ser um Tolkien para ser vendido. Né? Ele nunca vai ser um Tolkien para ser especulado. Né? É aí que está a beleza da parada, né? A lindeza dessa história. Né? E a profundidade e a sutilidade também. O quanto de sutil tem isso, né? Nesse sentido. Então é isso. Então, na realidade, o que nós estamos conversando aqui, nós estamos denotando a nossa preocupação com aqueles elos, com aqueles nós de terceiro e quarto grau, né? Aqueles elos extremamente fracos, né? Extremamente fracos na dinâmica. Esses elos ainda vão ter uma compreensão, como bem colocou Richard, mais racionalizada da coisa, né? Mais cartesiana da coisa, mais pelo que está aí colocado no dia a dia, que todos nós vivemos, né? Mais convencionalizado. Então, assim, é por isso que, de repente, né, toda essa nossa conversa aqui, não, nos interessa tudo, tá, gente? Mas eu acho que, fundamentalmente, pensando no acesso, não é isso? Fundamentalmente pensando
na capacidade disso ser apropriado pelos outros, não é isso? Da gente expandir esse campo, né? De ter uma capacidade expansiva permanente embutida. Então, o que nós estamos conversando disso é justamente de fazer das bordas não bordas, né? Ou seja, tentar transformar o que seria uma membrana uma não membrana, algo extremamente permeável, poroso, para que possa estar sempre se expandindo organicamente de várias formas, né? Eu acho que a nossa conversa essencialmente é essa, né? Quer dizer, claro que nos interessa, como bem colocou a Jananda, entender e mapear, né, as micronarrativas, né, que se dá por entre a gente. Até para a gente entender que tipo de metadados a gente quer tirar daí, né? Ou quais são as warm data, né, que a gente está chamando de dado quente, né? Quais são as warm data que a gente pode tirar daí. Mas, fundamentalmente, é isso, né? Tornar isso algo acessível, né? Criticamente comestível ou consumível para toda e qualquer pessoa, né? Tipo assim, para diminuir ao máximo as barreiras de entrada. Ou não existir barreiras de entrada. Ou quase não existir barreiras de entrada. Acho que, fundamentalmente, essa é a nossa conversa. Eu acho que a gente pode, numa daquelas abas do arquivo que a Samara criou, a gente pode até pensar numa pessoa que tem essa cabeça que ela vai com a intenção do acúmulo, né, da escassez, como é que ela agiria nesse caso, para a gente ver, então, como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, assim, de colocar esse peso, como eu estava falando, nas micronarrativas. Concordo totalmente, né? Acho que foi inclusive isso que o Pedro, no último encontro, falou. Vocês estão lembrados? Né? O Pedro falou um pouquinho sobre isso. Ele falou que foi uma conversa entre o Pedro e a Samara, na realidade. A Samara pode até ajudar a gente aqui a lembrar um pouco o que foi a dinâmica da conversa. Quando a gente conversou que a gente pode usar os algoritmos, né, para ajudar, né, nesse tipo de fluxo, nesse tipo de percepção, né? E não para nos colocar em silos, né? Exatamente. Aí não para nos isolar como faz hoje. Mas a questão é exatamente, quer dizer, volta, né? Que é exatamente que algoritmos são esses, né? Aí por isso que a gente acabou chegando nessa história das histórias e comportamentos, né? Mas é por aí, sim. Não sei se você ouviu, a gente estava falando. Tá bem ruim a conexão, tá? Mas eu tô por aqui. Não sei se você chegou a ver, mas o que eu estava sugerindo era exatamente isso. Então, colocar como é que uma pessoa com essa cabeça faria esse percurso, né? Lá no que você fez, no spreadsheet, como é que é o nome? No que você criou. Na planilha que você criou, para a gente entender, então, como evitar que isso seja muito fácil, né? Eu acho que essa é uma das histórias, né? Que a gente vai ter várias histórias, pode ser as histórias das que já existem ou, sei lá, histórias que ainda não existem, né? Que a gente pode tentar imaginar. Mas eu acho que sim. Então, eu pergunto, pergunto para o Richard, né? Richard, você acha que ainda... Quer dizer, daquelas dúvidas que você tinha, do que a Samara conversou com você, do que eu acabei de colocar aí, Janana, tá bacana? Tem alguma bola quicando na área aí que ainda não está muito... Está bem nebuloso? A vida está nebulosa. Não, o que está muito claro assim para mim é uma necessidade minha é sentar. Adoraria que isso aqui fosse um tablet, que eu saísse rabiscando e a gente trocasse essa ideia visualmente, mas a tecnologia limita um pouco. Eu gosto da coisa presencial, eu gosto de um papelzão na frente e vamos discutindo e vamos ramificando narrativas. Mas né, é isso que a Janana está colocando, é a abordagem do torto, né, a abordagem do mal intencionado, assim, o que pode dar errado, e vamos tentando. E há uma teia muito rica de informação e aí essa parte de metadados e tal, aí eu já me perco um pouco, não porque eu não entenda, mas é porque eu estou muito mais interessado no humano, no fator humano, em ter uma ferramenta que possa tocar mais gente. Eu não estou tão preocupado em desenvolver a parte técnica em si. Apesar de eu adorar, né, eu gosto muito, eu já até lidei muito com programação, superficialmente,
Mas é aquilo, a gente tem que, uma hora, focar em algum aspecto. Não dá para saber tudo, não dá para querer saber tudo. Dá para querer, mas aí a gente se perde. E eu já sou um cara muito agitado, então hoje eu sei que o meu foco é no humano. Eu me afastei bastante da parte tecnológica. Tenho conversado com a Mara da gente fazer uma ação aqui na loja que envolva programação, trazer uma galera aqui com isso para fazer um workshop, porque as pessoas precisam saber a lógica, né, atrás dessas ferramentas. Não precisa entender a linguagem, precisa entender a lógica, ter o raciocínio crítico. Eu acho que a minha preocupação é essa, é o desenvolvimento da capacidade de interpretação. É o grande dilema que a gente está vivendo hoje, assim, com esse superfluxo de informação. Está sendo fácil manipular, a massa está perdida, elas não estão no nível da nossa conversa. A média, o ser humano médio, que chegar numa sala como a nossa aqui, vai sair, porque é chato, isso eu estou entendendo porra nenhuma, os caras estão falando de E2C, um monte de código e tal, só que eu gosto da história por trás, eu gosto vamos tentar entender essas motivações, vamos tentar gerar uma cultura que faça mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de postura diante da vida, acumular de medo, de o meu, né? Estimular a conversa do nosso. Eu não acho que, pessoalmente, eu não acho que a humanidade toda vai mudar. Sempre houveram grupos, assim, mas a gente tem que fazer o nosso grupo crescer. Esse é que é o dilema, é o desafio. Assim, como é que esse grupo cresce? Como é que a gente começa a gerar uma economia paralela que troca, que se doa, que acredita no fluxo, acredita que doando vai receber em algum momento, acredita na impermanência das coisas também, né? É viver sem medo, ou com menos medo, pelo menos, porque do jeito que a gente está acuado. Né? Enfim, estou aqui devaneando, mas é por aí. Então, Richard, nesse sentido, eu tenho uma proposta para fazer para vocês, meus queridos. É o seguinte, dia 15 de junho agora, é a oportunidade de se renovar ou não uma das primeiras infraestruturas que ficou disponível para todos os nós, né, que fazem parte do NetWeaving da estação, né, que é esse perfil aqui chamado People Spring, correto? Que foi e vem sendo a primeira infraestrutura tecnológica de videoconferência que está disponível, né, para uso fruto comum de todo e qualquer nó, né, no NetWeaving da estação, né? E como vocês sabem, né, a estação ela está por entre diversos clusters, né? Clusters inclusive de outras iniciativas, né, como Prospera, Escola de Redes, e vai por diante. Eu acho que a gente tem um desafio aí de design, de repente. Eu não sei, que pode estar envolvendo inclusive reconhecimento e emissão de E2C. Eu estou aqui propondo para a gente pensar. Será que seria o caso de, em vez de eu isoladamente, entre aspas, né, mais uma vez, fazer um post, né, jogar um foco em cima da questão da renovação, né, desse perfil aqui do People Spring, né, para uso fruto comum a partir de junho, justamente para gerar fluxos entre nós, ou seja, nesse caso, gerar recursos monetários, né, para que a gente quisesse fazer a renovação, né, desse perfil lá na plataforma do Zoom, né? A pergunta que eu faço, seria legal a gente não fazer isso? Não seria legal a gente fazer isso já nessa dinâmica? Quer dizer, isso já ser um case study, isso já ser uma mão na massa? Quer dizer, existe uma demanda de renovação dessa infraestrutura tecnológica para usufruto comum, né? Que é esse perfil, o People Spring, na plataforma do Zoom. Já não seria o caso de a gente usar isso, né? A gente já usar isso como base para a gente desenhar isso, facilitar graficamente, enfim, ter uma comunicação, né, para facilitar o entendimento disso, já nessa dinâmica do Token E2C. O que vocês acham disso? Você está falando de fazer um material para divulgar essa ação, essa dinâmica? Eu estou falando, no caso, da gente, cada um aqui, não só nós e quaisquer outros nós, já reconhecer e emitir que a continuidade da existência desse perfil, né, o People Spring,
na plataforma do Zoom é algo importante para essa cultura de usufruto comum que todos nós aqui estamos querendo realçar, né? Estamos querendo catalisar, metabolizar, ampliar, enfim, cada vez mais, expandir cada vez mais. Então, assim, a ideia seria que cada nó emitisse quantas E2Cs quisesse e buscasse na liquidação, né? Buscasse na liquidação dessa emissão, já que a gente não está emitindo isso para uma pessoa, olha só, isso aí já é uma coisa que eu pensei agora, a gente está emitindo isso para uma ferramenta, né? Para a existência de uma ferramenta, cada nó vai liquidar isso da forma como quiser, mas, obviamente, lembrando que vai precisar de ter um recurso monetário, né? Ou em real ou em dólar, né? Para a gente conseguir fazer a renovação dia 15 de junho. Né? Então, essa aqui é a proposta que eu estou fazendo. Não sei se faz sentido. Então, seria assim, a ferramenta, a gente emite para a ferramenta, para o perfil da ferramenta, tokens, e aí as pessoas vão liquidando para a ferramenta. Exatamente isso. Eu acho que é exatamente isso que eu pensei. Foi exatamente isso que eu pensei. Você captou bem, Jananda. Bem válido. Mais ou menos, que a ferramenta em si, ela não está fazendo nada para o comum, né? Ela está cobrando muito bem. Eu acho que talvez seria pensar assim, quem é que está... talvez assim, essa emissão das E2Cs é para quem está ou gerando algo com o uso da ferramenta, ou para quem contribuiu, né? Vai liquidar algo financeiramente. Mas aí então teria que ser não sei, porque eu não vejo a ferramenta como uma cura assim, tipo, né, a gente está tendo uma relação completamente comercial com a ferramenta. A gente está usando de outro jeito, mas a ferramenta tem uma relação totalmente comercial com a gente. Mas assim, é a plataforma do Zoom que tem uma relação comercial. O perfil não tem essa relação comercial. Entendeu? Que perfil? O perfil Zoom? O perfil PeopleSpring. Então seria o PeopleSpring. Sim, mas a ferramenta tem uma relação com a gente comercial, isso que eu estou falando. Então, eu não consigo ver a gente emitindo algo para eles, porque está sendo feito isso por entre as pessoas, não pela ferramenta, sabe? Entendi. Acho que aí então teria que jeito. ser a pessoa responsável, porque sim, eu acho que não adianta a gente descentralizar, né, esses tokens. Então teria que ser uma pessoa, a pessoa que vai ficar responsável de fazer essa renovação, aí a gente emite os tokens para ela por essa ação, e aí liquida também para poder ele realizar essa ação, se for o caso do Vinícius, por exemplo. Não, eu acho que você acabou de colocar, Jananda, está melhor. Tá? E essa pessoa é uma pessoa que pouca gente conhece, porque ela está muito ligada ao cluster do PeopleSpring, que é um cluster que investiga democracia como modo de vida, coisa e tal, que é uma pessoa que mora em Brasília chamada Cristina, está no cartão de crédito dela, entendeu? Eu acho que é uma solução, sim. O que vocês acham? Eu acho que o que a Jananda acabou de falar... Cortou aqui, não ouvi nada nos últimos minutos. Aí teria que ser, então, para a pessoa que vai fazer a ação de renovar o perfil. Então, aí ela coloca como ação a renovação do perfil, e aí a gente emite e liquida para ela pela ação de fazer a renovação. Olha, eu queria, não sei se complicar essa história, mas, na verdade, não, né? A intenção nunca é essa. Eu acho que, da mesma forma, hipoteticamente falando, pelo meu lado, aí tem aqui o Ituverava 885, os passos. É como se fosse a ferramenta, no caso, aí, em outra dimensão, outra escala, mas é a mesma história. Assim, ela é um meio para se chegar, não é uma pessoa. Eu assumi um compromisso aqui de ter um aluguel fixo. E aí eu quero animar o máximo que puder esse espaço para que eu consiga, né, meet ends, né, chegar no final do pagar o valor a gente pode, no nosso exercício de mapeamento, de micronarrativas, criar essas mapear ferramentas também
com os seus valores. No caso, a gente está falando efetivamente de valor financeiro. Aqui eu pago um aluguel, a ferramenta custa tanto no cartão de não sei quem. E, de certa forma, a gente pode não usar essa terminologia, da forma como eu estou enxergando, os venture capitalists, né? As pessoas interessadas em botar dinheiro nesse círculo como investidores. É meio difícil falar, se parecer que no final é uma especulação, que ela vai investir porque espera lá no final ganhar alguma coisa. Mas aí é que está a gente saber contar a nossa história bem para que ela queira, esse investidor top, entrar, ou ele já está dentro do círculo e vai consumir de outra, não necessariamente fiduciariamente. De repente ele vai ter interesse nas ofertas, ou eles, né, elas, muitas pessoas, que seja assim, cada um botando R$1, como se ela estivesse comprando o E26 como um investidor. Ela está acreditando que essa plataforma precisa crescer e é quase que uma ferramenta vaquinha aí, que está todo mundo usando, só que em vez da gente dar brinde e tal, está dando E26. Deu para entender mais ou menos? Sim, Richard. Ano passado, quando nós renovamos, né, a gente estava começando digamos, a aculturalizar essa proposta da geração de fluxos, né, no NetWeave da estação, né? E ano passado, eu joguei uma energia muito forte nisso, a Araí jogou uma energia muito forte nisso, o Felipe jogou uma energia muito forte disso, teve alguns nós que jogaram uma energia muito forte. Isso não acabou, no final das contas, 23 ou 24 nós disponibilizaram quantias das mais diferentes por alguns clusters e se conseguiu renovar, correto? Tipo assim, então, na renovação ano passado, houve uma apropriação como comum mesmo. Houve uma apropriação da plataforma, né, dessa infraestrutura tecnológica, através desse perfil que a gente chamou de People Spring, para usufruto comum, correto? Esse fenômeno aconteceu gerando fluxos, que é uma dinâmica que existe, né, no dia a dia da estação, né? Uns nós entendem o que é isso, outros nós não entendem. Tem muito nó ainda que não gera fluxos. Muito nó nem sabe o que é gerar fluxo, né? Mas tem vários nós que já geram, né? Então isso é alguma coisa que a geração de fluxos, eu acho, galera, já resolveria para a renovação agora, entendeu? A minha provocação aqui foi, de repente, a gente já fazer isso já, entendeu? Em vez de fazer isso gerando fluxos, né, como comumente a gente faz no dia a dia do NetWeave da estação, a gente já usar essa exploração do token A2C para fazer através dele, entendeu? Foi essa a minha ideia, né? Em cima de uma coisa prática, quer dizer, uma coisa que é uma demanda existente, uma coisa prática que daqui a pouco vai pipocar, né? Renova-se ou não, dia 15 de junho. Né? Essa que foi a ideia. Deixa eu dar boa noite aqui para Marinês. Marinês, boa noite. Que prazer ver você de novo. Perdão, que prazer não te ver de novo, porque a gente não consegue te ver. Mas é um prazer do mesmo jeito. Eu acho que tem que dar uma pensadinha nisso. Eu fico um pouco de receio de... Assim, eu vejo que isso seria uma tentativa de expandir um pouco também, alcançar outras pessoas nesse processo de emissão de A2C, né? E a gente está exatamente com essa questão do como é que a gente não centraliza o discurso na questão financeira, né? Eu fico um pouco de receio de começar essa expansão falando já sobre, tipo, temos um prazo, temos que arrecadar $300, assim, é tudo muito dentro de um universo de escasso mesmo, de tempo, né? Quantidade de não negociação de prazo. Eu acho que essa é uma coisa que eu não sei, me vem muito à cabeça, assim, eu não sei se isso cria um mindset adequado para as conversas que a gente está querendo ter nesse momento, né? O que talvez poderia ser interessante é, ao invés de fazer desse jeito que a gente estava falando, né, de emitir para a ferramenta, seria a gente reconhecer as pessoas que estão se disponibilizando ou a gerar fluxos ou a gerar fluxos de forma geral.
Talvez isso, como experimentação da E2C, para mim, parece fazer mais sentido. Para não criar esses ruídos também, né, de interpretação do que está se tentando fazer. Eu estava pensando nisso agora também, e uma coisa que a gente poderia fazer é, quem tem recursos, quem tem token, pode pedir para que ele seja liquidado para se fazer essa renovação, por exemplo, como o Vinícius tinha pedido para o Pedro. Tipo, eu quero que as minhas E2C sejam liquidadas para ajudar nisso aqui. E foi o que aconteceu, né? Que aí continua sendo troca entre as pessoas. Muito bom. Acho que tem essas duas dinâmicas, né? Quem já tem liquidar com isso, ou a gente simplesmente reconhecer quem está se disponibilizando, inclusive, a fazer essa animação. Mesmo que não gere necessariamente né, os recursos financeiros, pessoas que estão fazendo essa animação, a gente reconhecer. E tem uma coisa que a gente precisa conversar também. Eu acho que essa solução está muito boa, Jananda. A observação da Samara é perfeita. Concordo com você, Samara. A gente tem que tomar cuidado nesse sentido, né? Que a coisa pode, de repente, desaguar para um lugar, né? Por um caminho que não tem nada a ver. Que vai gerar mais ruído do que outra coisa, né? Nem vai gerar atrito, só vai gerar ruído, né? Eu concordo com você. E a proposta da Jananda tem tudo a ver também. Nesse sentido, pelo que já foi emitido, né, eu tenho aí algumas E2Cs para ser liquidadas. A Samara também tem. Né, a Samara tem. Eu, por exemplo, emiti para a Samara pela proposta, né, da Casa Livre do Altinho e pelo experimento, enfim, como é um experimento da estação, eu emiti 100 E2Cs para ela. Né, assim como eu emiti também para a Vânia, né, lá no Experimenta Vila 25. Quer dizer, então, nós já temos aí um volume de emissões, né, feitas por entre a gente, que teoricamente sozinha já daria para dar conta dessa renovação, entendeu? No que diz respeito a liquidar. Mas acho que não é por aí. Acho que não é por aí. Agora, aí que tá. Tem uma conversa que a gente precisa fazer, né? A conversa é o seguinte. A Jananda, por exemplo, disponibilizou R$100, não foi, Jananda? Para liquidar não sei quantas E2Cs, né? Que eu direcionei para o Pedro. Uma, eu não sei, a gente não. Né? R$100. Aí que tá. A questão da liquidação em si, eu tendo a querer, eu tendo a achar que é interessante que cada nó, né, no momento da interação com quem está interessado em liquidar, estabeleça a relação de valor, correto? Assim, eu tendo a ir por esse caminho. Mas será que esse caminho é um caminho que vai gerar saudáveis atritos e não mais ruídos? Quer dizer, por que eu estou falando isso? Porque, como o Richard falou, nós estamos tão capturados pelo cartesianismo do monetarismo, né, que, de repente, muitas pessoas podem achar que, pelo fato da E2C não ter uma regra clara, né, de liquidação, certo? Não tem uma regra clara de liquidação, uma regra clara que eu digo cartesiana, pareada com outras moedas ou pareada com criptomoedas, isso pode parecer uma grande bagunça, né? Pode parecer uma coisa que... Não sei. O que vocês acham? Eu estou jogando só fogo na lenha para a gente pensar aqui. Né? Cara, eu não ouvi nada, cortou tudo aqui para mim. Você tem como falar resumidamente? Então, resumidamente é o seguinte. Já ficou claro para a gente a questão do reconhecimento, da emissão, né? A dinâmica, até a dinâmica de liquidação. No entanto, na dinâmica de liquidação, né, a coisa fica muito entre os pares, entre os peers, entre as pessoas interessadas, né, quem recebeu e quem quer estar interessado em liquidar. Né? E aí a relação de valor da liquidação é estabelecida naquele momento ali, entre aqueles dois nós, né? entre aquelas duas pessoas ali. Quer dizer, não existe uma regra anterior dizendo, você só pode, uma E2C vale tanto, então você, entendeu? Uma E2C vale isso, ou vale tanto, ou pareadamente ela vale isso em real, vale isso em dólar, vale isso, entendeu o que eu estou falando? Então, assim, eu acho que para mim a melhor situação é essa. A gente preservar que a liquidação é peer-to-peer mesmo. Ela é feita, né, momento a momento ali, o valor é estabelecido naquele momento. Né? Mas eu pergunto, a gente mantém dessa forma mesmo? Assim, vocês acham que é interessante
por exemplo, para esse estabelecer algum tipo de valor. Porque, tipo assim, a partir do momento que a gente faz isso, ela deixa de ser, entendeu? A E2C entra na categoria de uma moeda econômica, entendeu o que eu estou falando? De uma moeda capturada pelo monetarismo ou pelo criptomonetarismo. É por isso que para mim não faz sentido nenhum. Eu só estou levantando isso aqui, gente, só para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, só isso. Eu acho que eu não consigo nem ver de que outro jeito poderia ser não desse, na verdade. Estão conseguindo me ouvir? Porque tá todo mundo congelado aqui. Sim, sim. Estou escutando, estou escutando. Samara? Ô, Samara, voltou. Oi. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, te ouvindo. Brava aqui. Eu estava falando que eu não consigo nem ver de que outra forma isso seria, exceto essa. Porque eu acho que outros caminhos, eu não consigo ver assim, outros caminhos que não vão levar ao que a gente, né, ao que a gente já tem em outros ambientes. E eu acho muito interessante, sim, nem que seja para a gente experimentar como é que isso vai rolar, sabe? Em outras escalas. Então, assim, conceitualmente, para mim, é o que mais faz sentido. Eu acho que a gente não tem ideia de como é que isso, que proporções isso pode tomar, ou, né, ou que desafios a gente vai ter. Mas eu acho que só na experimentação mesmo a gente vai conseguir enxergar isso tudo. Concordo. Então é isso, galera. Eu acho que então, nesse sentido não há muito que conversar e muito para se experimentar, né? Teve alguma outra nos papos anteriores, eu não sei se eu estou cortando alguém, gente, é porque está muito atrasado mesmo que o áudio, mas nos papos anteriores da criptojornada, chegou-se a falar sobre outras alternativas a esse processo de liquidação? Tem uma alternativa que ela é em parte interativista, em parte algorítmica. E ela envolve uma complexidade maior, mas ela conversa, sabe, Samara? Já com a OMI A2C, ela conversa com a mídia social, né? Ela é feita de uma outra forma. Aí entra o processo não só de reconhecimento, mas de acreditação, né? E aí entra a história da prova de usufruto comum, né? Quer dizer, é uma outra história, é uma outra dinâmica, é uma outra experiência. Não tem a ver com essa aplicação, essa experiência que a gente está fazendo aqui. Tá ouvindo a gente? Samarinha? Que ela falou que o áudio está chegando atrasado. Tá difícil. Tá bem difícil aqui, gente. Corta, fica um tempo sem ouvir, aí depois ele passa tudo em velocidade 20. Não dá, tá difícil. Então, a gente terminar então, galera, são assim. Samarinha, a gente já fez sim um percurso, né, uma jornada, uma exploração, onde a gente tem um processo de acreditação, de reconhecimento da acreditação, em parte interativa, em parte algorítmica, mas só como mídia social, né, como OMI A2C, que não tem a ver com essa exploração que a gente está fazendo aqui agora, certo? Você ouviu isso? Eu acho que ela não ouviu. Galera, então vamos ficar por aqui mesmo. Eu acho que ela não conseguiu pegar isso aí. Né? Não está rolando. Eu vou até me desconectar, porque eu não estou conseguindo mesmo. De repente, daqui a um pouquinho ele melhora, eu tento de novo. Não está dando mesmo. Então, olha só. Samaria, está conseguindo ouvir agora? Está conseguindo ouvir agora? Samara? Então tá, eu acho que é isso. Então, galera, vamos. A pergunta que eu faço para a gente já é para o final desse encontro é a seguinte. A Inês saiu. A pergunta que eu faço para a gente já é para esse final desse encontro é a seguinte. Primeiro, Richard, eu acho que as bolas que você levantou de dúvidas e de questões, acho que foram mais o retorno que eu te dei, o feedback que eu te dei, que a Samara te deu, que a Janana te deu, que nós demos, tá bacana, quer dizer, deu para gerar a sintonia, né? Deu para gerar o sync com a parada, não foi? Sim. É uma situação. Eu caí de novo no meio da jornada. Antes, ano passado, a gente teve alguns encontros mais recorrentes, tivemos até mais conversas, e eu me afastei, evoluiu, e aí tiveram uns pontos mais específicos que eu não estava conseguindo, né,
olhar adiante, eu precisava daquilo respondido. E foi sanado. Tem outras questões que a gente está aqui batendo cabeça, como é que levanta fundos para menta, se é o caso, né? Tem todos esses questionamentos. Eu pensando aqui, eu adoraria que minha situação tivesse mais avançada para que porque a minha ideia aqui, eu não sei se eu vou só comentar o fato que está ocorrendo aqui, de repente pode ajudar em algum momento. Mas eu não cheguei lá ainda. Eu estou muito no início da exploração aqui do 885. Mas semana passada rolou uma interação, uma micro-interação, micro-narrativa muito interessante, que é justamente depois eu lanço lá na planilha, então a gente toma um contato mais aprofundado, em que rolou uma troca. A minha ideia é naquele movimento ir gerando um caixa e esse vá suprindo demandas, uma delas o próprio aluguel, mas no caso dessa interação ano passado eu ajudei uma pessoa, entrou um valor pequeno, mas entrou, e a pessoa na hora apareceu com a necessidade financeira. Eu também zerado, eu também estava precisando, mas eu falei, cara, o caso que ela estava precisando pagar era muito mais específico com os valores que eu prego aqui para o espaço. Aí eu falei, pô, toma aqui. Acabou que eu recebi uma massagem. Eu falei, cara, de repente, esse não precisaria voltar para o caixa, porque ele foi pago de outra forma, né? Ele foi coberto de outra forma. Poderia ter rolado uma troca de emissão de E26, aquele dinheiro para o caixa e rodou. Eu preciso daquele dinheiro de volta. Eu vou ver de outra fonte, vai aparecer. E uma das coisas que esse caixa do espaço podia atender, no caso, seria essa demanda. Mas eu não tenho essa perspectiva de que até o dia 15 de junho vou ter. Já está difícil desse mês eu conseguir chegar ao valor do aluguel. Então, eu não posso fazer essa promessa. Mas se eu tivesse um caixa, eu não teria nenhum problema. Falar, pô, beleza, eu assumo essa, lanço um 026 aqui para o 885, eu cubro e depois eu liquido de outra forma esse 026. Richard, essa é uma forma, querido, mas o grande barato de a gente fazer alguma coisa aberta, orgânica, como a gente vem fazendo, né, desde sempre, né, que é a essência da proposta de valor do NetWeave da E2 estação experimental, é justamente você ter várias formas de fazer, né? Você ter várias possibilidades, várias configurações. Para mim, a mais atraente é sempre a mais aberta possível, né? A mais inclusiva possível, a mais distribuída possível, né? Ou seja, como até certa forma, sabe, Jananda, foi, Richard, ano passado, quando a gente renovou e teve 20 e poucas pessoas que chegaram junto na geração de fluxos e renovou a ferramenta, entendeu? Então, assim, não é que eu esteja preocupado com isso, que eu tenho certeza que os valores vão existir para a gente renovar. Apenas eu pensei que talvez a gente pudesse fazer disso uma experimentação também para essa exploração que a gente está fazendo, né? Para essa trilha específica que a gente está fazendo essa exploração. Foi isso que eu coloquei, né? E a última coisa que eu queria falar é o seguinte, vamos dar uma mexida nessa planilha desse spreadsheet, né? Que a Samara fez. Quer dizer, vamos dar uma melhoradinha nele. Eu acho que a gente pode melhorar aquilo ali. Ela fez aquilo de pronto e rápido. A gente pode, de repente, a coisa pode ficar um pouquinho mais bonitinho, mais comestível, né? Mais refinada para os nossos paladares de designers, entendeu? Quer dizer, é só uma ideia aqui. De repente, dar uma mexida ali, ficar uma coisa mais bonitinha, ou não sei. Ou jogar destrinchar aquilo, botar em outras abas. Eu não sei o que fica melhor. Eu vou dar uma mexida lá. Vamos ver Se eu puder acrescentar no que o Richard estava falando, uma coisa que eu penso muito sobre esses processos, esses fluxos todos, é que como a gente está com a cultura em mente, com a cultura da abundância, eu nem fico pensando muito em como é que vai ser esse retorno para mim. É mais o que alguém está precisando agora que eu tenho e estou acumulando. E no momento que eu precisar, aí sim eu vou atrás de recursos para eu poder suprir alguma necessidade. Então, mais do que pensar só no ciclo, né, e o que eu estou dando, o que eu vou ganhar com isso, o que eu estou acumulando e não preciso, né?
Boa, isso aí é parte da essência. Você acabou de falar, Janana. É parte da essência da proposta de valor de geração de fluxos, né? No dia a dia da estação. O que está acumulado, o que eu estou acumulando, que eu já posso disponibilizar para usufruto comum. E aí, né? Para ser acessado, E aí, dentro disso, Richard, eu acho que assim, se você acredita numa coisa, mas no momento você não tem um acúmulo para poder ajudar com aquilo, não precisa se sentir pressionado para isso, né? Outras pessoas que vão ter naquele momento vão poder contribuir. Em um outro momento, a hora que você tiver algum outro tipo de recurso que você não esteja utilizando, aí você vai poder contribuir. Não tem muito essa cobrança, né? De que todo mundo precisa contribuir agora porque a gente precisa dessa ferramenta. Não, eu estou evitando de me sentir pressionado. Eu já sou ansioso e já estou aí cheio de hérnia, cheio de dor na coluna. Espero que não seja uma hérnia, mas está bravo. Justamente por tentar carregar o peso do mundo nas costas e não dá certo. Não estou me sentindo pressionado, eu só fui muito longe, assim, é porque eu tenho sonhado com essa possibilidade. Então eu dei um passo maior que a perna agora. Gente, olha, a bateria aqui está acabando e eu preciso devolver esse celular, então eu vou ter que me despedir. Mas, Vinícius, querendo encontrar pessoalmente para dar uma olhada, conversar sobre essa spreadsheet, a gente vamos combinar, a gente não está tão longe assim, né? Vamos combinar assim. Semana que vem, eu acho que eu consigo dar um pulo aí para a gente tomar um café, comer uns biscoitos, uns cookies. Legal. E a gente mexer na spreadsheet. Vou fazer. A gente mexer nessa spreadsheet. Vou fazer uma... Agora a gente vai chamar de spreadsheet, não sheet. Google Sheets, man. Mas beleza. Google Sheets. Sheets. Vou nessa, vamos ver se a gente consegue mesmo semana que vem, beleza? Tá bom, queridão. Beijo no seu coração. Fica bem. bem. Tchau. Prazer. Tá. Jananda, é o seguinte, para terminar, full circle, né? Terminar a nossa conversa aqui, fica à vontade para mexer no nosso spreadsheet, tá? Como você quiser. Seria legal a gente já começar a fazer alguma facetação gráfica em cima do que a gente está conversando. Uma das coisas que o Felipe Silva, sabe o Felipe Silva, né? Uma das coisas que o Felipe Silva vem fazendo é aquele cara que no último encontro, barbudinho, coisa e tal, e que ele falou lá de Alto Paraíso, coisa e tal, que deu a notícia de que vai ser pai, coisa e tal. Então, o Felipe, ele começou a ter um costume, né, que eu achei muito interessante, de mapear os encontros no Cumo, né? Colocar lá as coisas que surgiram, interligar as coisas para gerar várias clarezas para ele, né? E a gente fez esse processo com relação à cocriação da fala do Danilo no Systems Innovation em Barcelona, né, no final de março para abril, né? E você pode ver você pode ver lá que no Cumo lá, se você for acessar, você vai ver como é que a coisa foi ganhando complexidade, emaranhamento, como é que as coisas foram, né? Então, esse também pode ser um processo que pode nos ajudar nesse encontro aqui. Me manda o link para eu dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada e é uma coisa que talvez eu vá fazer também. Quer dizer, talvez eu vá pegar os encontros que nós já fizemos até agora, dessa exploração, e começar a plasmá-los, né, ali no Cumo, para ver o que foi surgindo, quais são as conexões entre as coisas e outras, entendeu? Isso também gera também clareza para todos nós. Né? Legal. Tá. Eu vou mexer lá, dar uma olhada na planilha, spreadsheet, e vou jogar algumas coisas. Talvez não fique tudo completo ainda, mas, sei lá, vou deixar lá para quem quiser também completar. Tá. Não esqueça de quando você fazer isso, não só compartilhar no ponto de contato, né, dessa trilha ali no Messenger, que a Samara criou, mas também no Telegram. Tá? Lembrando que tem outros pontos de contato. Se você quiser espalhar isso um pouquinho mais, pode ser no Fluxos ali também, que é um outro ponto de contato no Messenger, entendeu? Tem no WhatsApp, enfim. Fica à vontade, que na realidade é sempre importante, né, manter essa coisa bem porosa e permeável e aberta para chegar uma marinês da vida, como ela chegou aí, colou, etc. Tal. Acho que é fundamental. Meu irmão é ótimo. Meu amor, beijo no seu coração.
estivesse falando. Fica bem. Valeu. Até o próximo.